Gênesis capítulo 11, versículo 1. Antíteses do Evangelho, a série, essa é a sexta mensagem da série, se não me falha a memória. Tema da palavra de hoje: motivações erradas que produzem atitudes erradas. Gênesis capítulo 11, quem achou aí diz amém. Amém. Vamos ao texto, diz assim a palavra: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa, ou seja, cimento. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, e uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre, ou seja, famoso, o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Pai, obrigado por essa palavra, pela leitura de tua palavra. Ministra o nosso coração e nos abençoa, no nome de Jesus, amém e amém. Podem sentar, meus irmãos. Eu quero ministrar essa palavra antes da gente celebrar a ceia. O nome da novela do horário das 8, e na verdade não é às 8, acho que é 8:30 da noite ou 9 horas, é Babilônia. Quantos não sabiam disso? Todo mundo sabe, né? E quando você olha para essa novela, na verdade é uma grande confusão, né? Traições, mentiras, enganos, guerra pelo poder, e etc, etc, etc e etc. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que fala sobre a construção de uma torre. Deus havia dado uma ordem para que o povo se espalhasse pela terra, mas o povo resolveu não obedecer à voz de Deus. Eles resolveram se estabelecer num lugar, e aí eu não vou entrar em detalhes da geografia bíblica, depois se você quiser pesquisar, você pesquisa. E eles tiveram uma ideia. Nessa época não havia vários idiomas, né? Não havia espanhol, inglês, português, alemão, mandarim, apenas um idioma. Pastor, qual? Não sei, né? Mas era um idioma apenas. E aí eles tiveram uma bendita ideia de construir uma torre, que na verdade era uma cidade, né? Edificada como um grande prédio, com a finalidade de chegar aos céus. E Deus repara nesse povo com essa intenção, e percebe que eles estão muito motivados, e não apenas motivados, eles estão unidos naquele propósito, naquele ideal. E sabendo Deus que aquele ideal feria a sua vontade, feria o seu propósito, feria o seu desígnio, Deus, quando diz que Deus desceu, né, isso é uma linguagem figurada, porque Deus possui o atributo da onipresença. Deus se manifesta, confunde as línguas, né, espalha idiomas para tudo quanto é lado. Um fala japonês, o outro fala mandarim, o outro fala português, o outro fala alemão, o outro fala italiano, o outro fala francês, e aí a confusão se estabelece. E na verdade Babel tem um significado, né? Confusão.
Essa torre gerou uma confusão. No entanto, o propósito de Deus se cumpriu, porque quando Deus age dessa forma, eles se dispersam e o propósito de Deus se estabelece. Então, queridos, eu quero ver com vocês nessa noite, à luz dessa palavra, né, sobre os nossos projetos, sobre os nossos propósitos, se eles estão concatenados, se eles estão alinhados com os propósitos de Deus, se nós estamos obedecendo a Deus para que Deus nos abençoe e esses propósitos se cumpram, se tornem uma realidade. E quais são as motivações do nosso coração em relação a esses propósitos? É importante você ter propósito na sua vida ministerial. O que você pensa sobre o ministério? O que é ministério? É serviço cristão, né? Ministério é você atuar em algum setor da igreja. Ontem o nosso ministério de casais estava atuando já há algum tempo, preparando o jantar, que foi uma bênção, né? Cada um na sua função, cada um no seu lugar, cada um exercendo um determinado serviço, de modo que o jantar foi impecável. Você concorda comigo, Gideão? O pessoal do planejamento aí, todo mundo achou impecável o jantar, ou só eu que tive essa impressão? Vamos aplaudir o Senhor pelo jantar de ontem, irmãos, Ele é digno. Aleluia! Então a gente percebe que a gente precisa ter projeto para a nossa vida ministerial, precisa estar inserido em algum lugar. A gente precisa ter projeto para a nossa vida profissional. O que eu quero para a minha vida profissional? Para a minha vida familiar? Tudo tem que ter planejamento e tem que ter motivação. Nós, enquanto igreja, enquanto comunidade, hoje é celebrado o Dia do Pastor. Eu recebi muitas homenagens, muitas mensagens, e aliás eu recebi desde semana passada, porque ano passado foi dia 9, então fizeram alguns links, né? Dia 9, mas na verdade Dia do Pastor, segundo domingo de junho. Na verdade, Dia do Pastor, como dia de mãe, dia de pai, é todo dia, irmãos, porque a gente precisa pensar nisso todo dia. Mas tem um dia convencionado para celebrar, né? E a gente entende isso. Mas é importante nós entendermos que essa igreja local ou qualquer outra igreja local não é a figura do pastor, não é a figura pastoral. Nós somos uma comunidade de pessoas que precisam ter o mesmo propósito, o mesmo ideal. A comunidade precisa saber qual é o propósito da igreja local. E aí eu te pergunto, e você precisa pensar, qual o propósito dessa igreja local? Trabalharmos para a transformação de pessoas. Trabalharmos para alcançar o maior número de pessoas possíveis na comunidade e nos mais diversos lugares das adjacências dessa localidade. Trabalhar para a cura e restauração das pessoas que aqui já estão. E aí eu te pergunto, será que nós temos feito isso com uma motivação certa? Com uma motivação que agrada o coração de Deus? Será que nós temos estado unidos num propósito, numa mesma linguagem? Será que nós estamos vivendo em obediência ao Senhor? E aí eu quero te perguntar e quero que você pense sobre as áreas da sua vida, na sua vida profissional. Qual a sua motivação? Onde você está, onde você quer chegar e por que você quer chegar? O que Deus tem sinalizado para você? Queridos, a grande questão é que a gente ouve a Deus, mas a gente não obedece a Deus. As nossas motivações são motivações equivocadas, são motivações que se contrapõem à motivação de Deus, ao desejo de Deus, ao coração de Deus. A nossa vontade é antagônica à vontade de Deus, e aí as coisas vão dar erradas.
Esse povo estava querendo fazer uma torre para chegar aos céus, um processo megalomaníaco. Eles queriam mostrar que eles tinham poder, quando na verdade ser humano algum, povo algum, comunidade alguma tem poder, se esse poder não emanar dos céus. Quantos acreditam que essa igreja pode ser uma igreja cada vez mais poderosa em Deus? Você pode dizer amém para isso? Como é que isso acontece, pastor? Quando a gente começa a falar a mesma língua, quando a gente começa a perguntar para Deus, Deus, o que o Senhor quer de nós? E a gente começa a obedecer a Deus, a gente começa a fazer aquilo que Deus deseja. Eu acredito que aquele jantar de ontem estava no coração de Deus. Por quê, pastor? Porque a gente planejou, a gente projetou, a gente fez, e eu acho que a gente cada ano melhora. Vocês têm essa impressão? Cada ano vai ficando melhor? Eu estou vendo aqui os irmãos que estiveram lá ontem balançando a cabeça, né, dizendo que sim. Isso é a gente estar falando a mesma língua, isso é a gente estar falando a mesma linguagem, isso é a gente estar antenado no mesmo propósito, é a gente ouvir Deus e deixar Deus agir. Nós tínhamos pessoas lá que não eram cristãs, nós tínhamos pessoas lá que não tinham contato com o Evangelho, nós tínhamos pessoas lá que decidiram ir para a conferência de casais, para o congresso de casais, lá naquele lugar. Então, querido, eu quero dizer para você nessa noite, à luz dessa palavra, não adianta a gente entrar num processo de megalomania, não adianta a gente entrar num processo de fazer as coisas para sermos detentores de poder algum, porque não há poder no homem. Não adianta a gente fazer as coisas para tornar célebre o nosso nome. Pastor, Deus pode fazer célebre o nome de alguém? Pode. Foi isso que ele disse para Abraão: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, de ti eu vou fazer uma grande nação, eu vou fazer o seu nome célebre. E fez. Abraão deu origem às duas maiores religiões do mundo, o islamismo e o cristianismo. O mundo inteiro conhece Abraão. Mas por quê? Porque Abraão resolveu obedecer a Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado na vida dele. Queridos, existem tantas pessoas hoje querendo chegar em muitos lugares, querendo avançar para territórios ainda não alcançados, querendo chegar em determinados patamares, querendo subir determinados degraus. Mas a motivação é equivocada. E quando a motivação é equivocada, a gente produz atitudes também equivocadas. Porque esse povo, ele resolveu fazer uma torre para chegar até o céu. E porque eles tinham o interesse de criar uma cidade forte, para que o nome deles fosse exaltados, eles começaram a ter atitudes que desagradaram a Deus. A Bíblia diz que se Deus é por nós, quem? Se Deus é por nós, quem? Agora vamos mudar esse versículo. Se Deus for contra nós, quem será por nós? Não tem como, irmãos. Vai dar ruim. Se o diabo for contra você, o propósito de Deus vai se estabelecer. Se o mundo conspirar contra você, se amigos te traírem, se pessoas armarem ciladas contra você, o propósito de Deus vai se estabelecer. Todavia, querido, se Deus for contra você, a coisa vai estagnar, a coisa não vai avançar e vai dar errado. Portanto, o conselho de Deus para nós nessa noite é: ouçam qual é a minha vontade para vocês, porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Se a minha vontade se estabelecer na sua vida, você vai chegar em lugares altos, você vai chegar nos lugares que eu preparei para você, o seu nome vai ser célebre, para que o meu nome seja célebre na sua vida. Queridos, o desejo de Deus é nos abençoar, não meramente para nos abençoar. O evento de ontem foi um sucesso, não para que o nome do Gideão
Ou Gideon. Aí você está pregando a mensagem de Gideão, aí fala Gideão. Seu pai não botou seu nome de Gideão, parceiro? Sei lá. O da Bíblia é Gideão. Ele é Gideon. Não para que o nome dele e da Michele fossem glorificados, o nome da equipe, o nome do pastor Adriano, não. É óbvio que as pessoas reconheceram, poxa, que trabalho bem feito, que equipe maravilhosa, que coisa legal, que igreja bacana. Mas o nome que foi engrandecido, querido, é o nome daquele que tem o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos despenseiros da graça de Deus. Pastor, eu quero a bênção. Deus vai te abençoar. Mas para que você quer a bênção? Sabe por que muitas pessoas não são abençoadas, meus irmãos? No contexto material, no contexto natural. Pense sobre isso que eu vou falar. E veja se isso não é uma verdade. Porque não sabem compartilhar. Queridos, muitas vezes nós queremos chegar ao sucesso, mas chegar ao sucesso sem ter ninguém para compartilhar conosco daquele sucesso é um insucesso. Tem gente chegando ao sucesso, aspas, com a perda da família, com a perda dos filhos. Esses dias eu estava lendo uma história de um jornalista. Ele se tornou muito famoso, ele se tornou muito renomado, ele se tornou um profissional muito rico. Mas ele perdeu o seu filho para as drogas. Ele perdeu a sua filha para a prostituição. E depois disso a sua mulher o abandonou. E ele disse, de que adiantou toda a minha fama, todo o meu trabalho, todo o meu dinheiro e tudo aquilo que eu fiz durante todo esse tempo. Não serviu para exatamente nada, porque hoje eu sou um vitorioso fracassado. Querido, eu quero incentivar você, à luz dessa palavra, a ter motivações certas. Quantos aqui gostariam de ter um carro e ainda não tem um carro? Faz assim. Bastante gente. Eu acredito que Deus pode te abençoar e você pode comprar um carro. Mas será que você vai colocar esse carro a serviço do reino? Ou você vai se tornar um egoísta com o carro que Deus te deu? Queridos, às vezes eu vejo pessoas que veem o outro irmão, está no caminho dele, está na rota dele, mas ele não tem coragem de dar uma carona. Ele conhece o irmão, ele sabe que o irmão vai para aquele lugar, mas ele não tem coragem de dar uma carona. Não, eu vou sujar meu carro. Por isso que meu carro já... desculpa esfarrapada. Por isso que meu carro já anda sujo. Às vezes acaba o culto, irmãos. Eu vejo irmãos, tem diácono aí, combatente, fica até tarde, não tem carro. Eu falei, irmão, tu não vai embora a pé não, entra aqui. Aí tem mais uma irmã, entra aqui, mas não cabe, pastor, cabe, um por cima do outro e vamos embora. São atitudes simples que Deus quer de nós. Sabe? Tem gente que quer passar num concurso. O cara quer ser oficial da PM. Legal. Tem alguém aqui que quer ser oficial da PM? Tem uma menina que quer ser bombeiro, né? Falei, tomara que você passe. Mas isso é só para exemplificar. O cara quer ser oficial da PM, aí ele vai... passa lá no concurso, presta o concurso, a prova, aí fazem lá o levantamento, vão nos vizinhos, vê que ele tem um bom nome, que ele não é envolvido com nada, ele é aprovado, a mãe dele chora, né? Porque todo cidadão quando vai entrar para a polícia militar, vão na casa da mãe, aí fala, seu filho passou no concurso e tal, geralmente ele não conta, é a mãe, meu Deus, meu filho vai, alguém tem que ir, senhora, e ele escolheu, aí dão lá o aval, ele entra para a polícia.
Aí coloca ele lá na UPP de Manguinhos. Aí o traficante oferece para ele X, para ele fazer vista grossa ao sistema do crime organizado. E ele recebe aquele dinheiro, aquela importância. A princípio ele foi um vencedor, porque ele passou no concurso, porque o ideal dele foi alcançado. Mas no segundo momento ele se torna um fracassado, porque ele se corrompeu. Porque ele se tornou um delinquente fardado. Portanto, queridos, eu quero fazer você pensar qual a motivação do seu coração em relação à vida. Em relação às coisas relacionadas à sua vida. A sua vida enquanto indivíduo e a sua vida na coletividade, na empresa que você trabalha, no seio da sua família, na igreja local. Será que você tem sido um instrumento abençoador, um instrumento que vai produzir mais guerra do que paz? Querido, tem gente que é o cidadão da agonia, da guerra. Você quer ver uma coisa? Sabe o que a gente está precisando hoje? De gente pacificadora. Tem 2 cidadãos ali numa demanda. De vez em quando você vê um vídeo desse. Aí os caras começam a discutir, e começa a chegar gente para inflamar. Pega mesmo, dá voadora, dá um pé na costela, dá um murro, quebra ele. Quantos já viram um vídeo desse assim acontecendo? Aí, ó. Não aparece um para dizer, meu amigo, o mundo já está tão difícil, vocês vão brigar, está arriscado um matar o outro, está arriscado a confusão ficar generalizada, um mata o outro, vai preso. O mundo precisa de gente para pacificar. Nós somos da paz e não da guerra. Será que essa tem sido a motivação do seu coração? Pacificar? Ou você tem sido daquele que tem gente que vê um incêndio, em vez dele pegar um tonel d'água para jogar, ele pega um combustível daqueles bem fortes, né? Gasolina e aí o fogo. Tem 2 vizinhos brigando, porque a árvore cai folha no terreno do outro. Aí ele chega para aquele que a folha está caindo no terreno e diz, não, realmente você tem que tacar pedra na janela dele, a folha está caindo aqui. Podia falar diferente. Procura ele, tenta conversar, tenta desenrolar com ele para ver se ele corta o galho. Esses dias falando nisso eu fiz um comentário, tinha um cajueiro pendendo lá para casa. Pô, eu estava feliz, irmãos, era cada cajuzão. E a lei me ampara. Se o galho do vizinho cambar para o seu lado, a fruta que cair no seu terreno é seu. Quantos não sabiam disso? Quantos não sabiam disso? Está sabendo agora, direito civil. Cadê a doutora Raquel? Hã? Está passando mal? Mas isso que eu estou falando é verdade, né, doutora? Aí, ó. Rapaz, aí eu comentei aqui, parece que o capiroto inimigo tá furioso, irmão. Eu falei, irmão, tem um vizinho lá abençoado, o cajueiro dele, eu tô orando para dar mais caju. E pior que o caju acabou, né? Não sei se acabou a temporada. Eu sei que eu tava orando, meu Senhor, abençoa esse cajueiro. Pô, acho que você estava orando o contrário, cada folha, né? Aí, tá vendo? Agora que eu descobri, irmão, a oração dela é mais poderosa do que a minha. Irmãos, cada cajuzão, de vez em quando eu pegava 3, 4, fazia aquele suco, ali ficado. Poxa, amor, cheguei em casa e vou conversar com você. E orou no sapatinho, nem falou nada. Belo dia eu preguei aqui e falei, irmãos, o cajueiro do vizinho, cajueiro bonitão, caindo caju lá em casa, eu pegava com a mão. Tem um amigo meu que de vez em quando ia lá para casa e falava, pastor, que caju legal. Ele já ia meter na mão, sai de lá com a sacola com 6, 7 cajus. Aí eu comentei isso na outra semana, tô vendo o vizinho.
Aí eu falei, miserável, está cortando um cajueiro para não me abençoar. Eu tava falando que ele estava me abençoando, cortou só o galinho que pendia para cá. Aí eu falei, mas abençoa o cajueiro dele assim mesmo? Irmãos, a gente precisa fazer o bem a quem nos faz mal. Quantos entendem que isso é difícil? É difícil ou não é? Aquele teu gerente fica lá esperando você chegar 1 minuto atrasado para te dar uma advertência. É para ele que você precisa fazer o melhor. Quando ele pedir o serviço, você faz o melhor. Pastor, mas é brabo, irmãos. Mas Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Então que a nossa motivação produza em nós atitudes positivas. É disso que o mundo precisa hoje. Irmãos, negativo já tem gente demais. Sabe, quando a gente pensa no reino de Deus, a gente se torna positivo. E aí, pastor, o que você acha de fazer um evangelismo ali para a gente tentar resgatar aquelas pessoas que estão ali na Cracolândia, que estão ali naquele lugar? Aí o cara diz assim, não, rapaz, isso é gente perdida, isso não tem mais jeito não. Irmãos, falar que alguma coisa não tem mais jeito é desacreditar no poder do Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Portanto, eu não sei qual é o problema que você chegou aqui com ele hoje. Tem um pedido de oração aqui, onde há uma necessidade de um milagre. Mas eu acredito em milagre. Eu acredito no poder de Deus. E eu quero encorajar você a ter motivações certas, a ter atitudes certas, porque isso vai agradar o coração de Deus e vai produzir bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios. E essas bênçãos vão se espalhar por onde você chegar, no nome de Jesus. Quantos entendem essa palavra? Quantos a recebem nessa noite? Você pode aplaudir o Senhor por ela? Aleluia!